Gente, agora tem informação interessante, curiosa e também preocupante. Eu recebo aqui no meu estúdio duas convidadas para lá de especiais. Renata Daldegan, diretora da Natural Flora. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, e Silvia Cecílio, biomédica. E a Cília hoje, olha, você vai assustar muita gente em casa, viu, Silvia? Chamar a atenção um pouquinho do pessoal. E vai puxar a orelha de muita gente também. Mas eu acho que esse é o nosso papel, né, Silvia? A gente está sempre aqui levando boas notícias, mas a gente está aqui também para fazer alertas e dar os devidos puxões de orelhas quando merecidos. Existem alguns alimentos que a gente acaba consumindo ou até colocando lá na lancheira dos filhos, né? Pro lanchinho da escola, e a gente não tem ideia de como esses alimentos podem prejudicar o nosso organismo. Por isso, a Renata e a Silvia prepararam para a gente aqui uma pequena seleção de alimentos onde no Brasil o consumo é muito comum e muito frequente. Para a gente começar, meninas, a gente vê hoje essa questão da obesidade, o colesterol alto, triglicérides, já em quadros apresentando aí crianças, adolescentes tendo esses problemas de saúde, que até então a gente sempre via adultos, né, com problema de colesterol alto, com obesidade. E hoje muitas crianças e adolescentes já sofrem com esses problemas. Vocês trouxeram aqui informações, eu estou um pouquinho chocada. Eu confesso. Eu também fiquei, viu, Tati? Não é, Renata? Não, de verdade, gente. Vamos explicar para o pessoal de casa o que significa isso? Tati. Silvia, com você agora. Eu quis, assim, mostrar algumas coisas que a gente chama de agressões da vida moderna, né? A gente tem uma vida muito corrida, mãe trabalha, né? Então, assim, é muito fácil aquilo que você falou, né, Tati? É muito fácil na lancheira da criança, por uma questão de praticidade. Ah, vamos pôr um pacotinho de bolacha, vamos pôr uma caixinha de suco, né? E a gente não está vendo ou não está sabendo o que está vindo atrás daquilo tudo, né? Então, por exemplo, aquele simples pacotinho de bolacha recheada que eu tenho certeza que todo mundo adora, inclusive os marmanjos, os adultos. Pacote de bolacha. Esse pacotinho de bolacha recheado com chocolate, com morango, né? A gente está lá assistindo televisão ou está no computador brincando. Ele possui relativamente, tá? Esse tanto de açúcar nesse pacotinho de bolacha, gente. Quase então, ele tem meio copo de açúcar. Quase meio copo de açúcar e aquele tanto de gordura. Tudo isso de óleo? Fora, sem contar que eu não trouxe, mas assim que é interessante saber, ele equivale a 8 pãezinhos. Então, quando você está comendo um pacotinho desse de bolacha, você está ingerindo 8 pãezinhos com mais meio copo de açúcar e aquele tantinho de gordura. É muita coisa, né, Aí Tati? a mãe coloca aquele suquinho industrializado, tá? Então aqui, ó, a gente tem aqui aquele néctar, né? Que não é suco, né, gente? Não é um suco de fruta. Então, nessa caixinha de 1 litro, ele vai ter praticamente 1 copo de açúcar. Então, 1 litro, você vai estar ingerindo 1 copo de açúcar. Uma caixinha dessa, tá? Então, quem consome, de repente, toma 1 litro desse entre o café e o almoço, nesse período ele está ingerindo praticamente 1 copo de açúcar, tá? Então, vocês imaginem isso, o que está fazendo no nosso organismo. Quem gosta de refrigerante, que é a segunda bebida mais consumida, né? Ela só vem depois da água. Então, quem gosta de refrigerante, devo dizer que eu gosto muito, né? E aprendi, assim, me policio, depois que eu fiquei sabendo todos os malefícios que um refrigerante faz, eu estou me policiando. Agora só de vez em quando? Sim. Agora só de final de semana e bem pouquinho, assim, de final de semana, durante a semana cortei. Então, assim, uma latinha de refrigerante, qualquer uma delas, vai ter esta quantidade de açúcar, praticamente meio copo de açúcar, são 37 gramas de açúcar. Tá? Sabe o que eu estou pensando aqui, Renata? Tem gente que, por exemplo, no café da manhã vai tomar um copão daquele suco lá. Às vezes até Aí no almoço vai tomar uma latinha de refrigerante. Quando não mais. É verdade. Na janta, às vezes é mais uma latinha de refrigerante. Ou você tá em churrasco, alguma coisa, aí são várias. Tá esquecendo da batatinha, né? Na hora da tarde, no lanchinho da tarde. Aqui a gente tem daquele pacote de batata. De batata, aquele grande. Então, o que a gente vai ter na batatinha? Praticamente 1 copo, 3/4 de óleo. Um pacotinho de batata tem tudo isso de óleo? Um pacote grande tem tudo isso de óleo. Sem contar o sal. O consumo diário de sal seria o ideal, 5 gramas por dia. E nesse pacote de batatinha a gente vai ter aproximadamente 6 gramas num pacote.
Ou seja, já ultrapassou o limite diário que a Organização Mundial da Saúde Então, recomenda. esse sal vai levar o quê? Consequentemente, você vai ter um pouco mais de sede, a batatinha você consome refrigerante, que a gente sabe que é, né? Ou o suco, e aí você vê o que aconteceu. Por isso que a gente chama as agressões da vida moderna. Então, pela falta de tempo, pela praticidade, né? Você vai lá, já está tudo prontinho, você E às vezes as pessoas pensam, mas o suco de caixinha, né? O suco de caixinha é saudável, nem tanto. Não, né, gente? Olha, gente, uma caixinha daquele é um copo cheio de açúcar. Muita Você imagina tudo isso no nosso organismo? Exatamente. Então, você imagina os malefícios que isso traz para o seu organismo. Essa quantidade de açúcar, né? Fora conservante. Isso, a gente não está falando em termos de todas as substâncias químicas, né? Corante, conservante, que acaba fazendo mal para o organismo também, né, Tati? Aí a criançada consome isso tudo, não tem aquela atividade física, né? Porque antigamente a gente tinha atividade física, a molecada podia ir para a rua, andar de bicicleta, jogar uma bola. Hoje em dia não, né, gente? A gente fala de criança educada em apartamento, computador, então tá no computador, na videogame. televisão. Então, por isso, a grande quantidade de obesidade que está tendo nas crianças. E o Ministério da Saúde está tão preocupado atualmente, eu vi até uma reportagem ontem, onde eles estão querendo, nas escolas municipais, que já em algumas escolas municipais já tem uma merenda mais saudável, fazer isso também nas escolas estaduais, porque o nível de obesidade nas crianças está enorme. Mais de 50% das nossas crianças estão com uma obesidade. E aqui é importante a gente falar, né, Renata, que cabe a nós, da imprensa, e também daquelas pessoas que trabalham, né, com saúde diretamente, fazer essa alerta para o pessoal de casa, porque hoje no Brasil, eu acho que é muito essa questão da prevenção e muito também essa necessidade de reverter o quadro, né? Exatamente. De correr atrás do prejuízo, porque esse hábito já existe. Sim. Hoje é muito comum o refrigerante, o néctar, né, o suco ali de caixinha, a batatinha do saquinho, o pacote de bolacha. Isso é comum na maioria das casas das famílias brasileiras. Então, olha a quantidade, turminha, de óleo e açúcar que esses alimentos possuem. Fora corante e outros produtos também químicos que estão ali presentes e às vezes a gente nem se dá conta. Conservar, né? E o óleo, né? Que nem o óleo é uma gordura saturada que ela faz muito mal para o organismo, né? Ela vira gordura trans, então quer dizer, faz muito mal. E a gente vê, Tati, eu ouvi uma pessoa falando, meu filho não toma água, não ingere água, é refrigerante e suco. Eu falei, gente, como uma coisa dessa? Não, é só refrigerante e suco. Eu falei, gente, o nosso organismo ele necessita de água, né? Necessita, o nosso rim. Eu falei, a gente precisa de água. Então, quer dizer, quanto que está ingerindo? A pessoa só ingere o refrigerante e o suco. Contém quanto de açúcar? Então, a gente vê que as pessoas, como nós estávamos falando da obesidade, as pessoas, elas vêm engordando, vêm ganhando peso e junto com o peso não é somente estética, é a parte da saúde também. Vem o colesterol alto, por quê? Está presente o óleo. Vem o problema da diabetes, açúcar, né? Ah, mas a gente precisa do carboidrato, mas do carboidrato pouquíssimo que vem da açúcar, né? Então é importante a gente ter uma alimentação saudável, é importante ter uma alimentação equilibrada, né? A gente fala, as pessoas hoje, além de toda essa alimentação, que é uma alimentação que faz muito mal para o organismo, as pessoas vivem no sedentarismo. Né? Então, quer dizer, é no computador, como a Silvia falou, é no computador comendo uma bolachinha, tomando um suco, tomando um refrigerante. São vários fatores, elementos que estão ali contra a saúde e o bem-estar, né, contra a saúde e o bem-estar. Como reverter isso? Então, nós temos hoje, temos que ter escolhas saudáveis, né? Escolhas saudáveis, nós temos que ter realmente. Eu falo que quando nós vamos nos alimentar, nós temos que ter consciência do que nós estamos comendo. O que nós estamos comendo? Isso vai me trazer benefício para o organismo? Ai, mas eu estou muito ansiosa, minha ansiedade é muito grande, eu acabo descontando no meu alimento. Mas isso não é saudável, isso não é bom. Então, nós temos que nos preocupar. Então, vamos acabar com essa ansiedade toda como? Às vezes, o exercício físico é um fator muito importante, né? Um grande aliado. A pessoa acaba com aquele estresse, ela acaba com aquele cansaço todo que ela está, com aquela euforia toda no exercício físico. Então, isso ela para de descontar no alimento.
Então tem que ver porque dia, a suplementação ela é muito importante. Nós falamos hoje muito do ômega 3, do OG3, né, Gold, um produto fantástico que vem realmente trazendo muita saúde. E hoje muitos médicos, eles suplementam, né? Eles, de fato, sugerem aí para os seus pacientes o consumo desses complementos alimentares, de fato, para suprir essa deficiência que a gente tem, né? Sim. De gorduras boas no organismo, porque de gordura ruim, tá né? cheio, Tá né? cheio. Mas é a gordura boa que o nosso corpo também precisa. Que necessita, são os ácidos graxos, né? E o ômega 3, o OG3 Gold, ele é rico em ácidos graxos. O nosso cérebro é constituído 20% de ácidos graxos. O nosso organismo não produz, então é muito importante nós ingerirmos esses produtos, esse suplemento que realmente vai trazer muita saúde. E com esses alimentos que nós temos hoje, com essa agressão da vida moderna, que é muito grande, que nós estamos vendo, o colesterol, a gente vê muitas crianças, muitos adultos, muitos idosos com colesterol altíssimo. Ele vai ajudar a contribuir com o colesterol, para que o colesterol venha baixar, o colesterol ruim, aumentando o colesterol bom. Então, esse colesterol bom, ele vai agir limpando todas as veias e artérias, retirando o colesterol ruim, fazendo com que isso, o sangue venha fluir de maneira correta. É um antioxidante natural, excelente, é um antioxidante que vai cuidar do seu organismo. O que acontece? As células, ela vêm envelhecer, né? E ele é um antioxidante, ele vai prevenir para que isso não aconteça. Então, ele vai prevenir o organismo de vários problemas, de várias patologias, de várias doenças. Isso é muito importante. Outro fator devido à alimentação, né, Silvia, a diabetes. A gente vê muitas pessoas com a diabetes muito alta. É uma doença super perigosa e silenciosa. A pessoa não sabe que tem, quando ela vai descobrir. Tá lá em cima, né, Silvia? Tá, já tá lá em cima. Então, ela vai sentir muita sede, a boca dela vai estar sempre seca, ela vai sentir necessidade de tomar muito líquido, ela vai comer muito, ou ela vai emagrecer, ou ela vai engordar, vai sentir uma fraqueza, um cansaço muito grande. Aí, quando vai ver, já tá com aquela diabetes alta, né? O que a gente chama de diabetes tipo 2, que é a diabetes que é adquirida através de maus hábitos, tanto alimentares como da própria vida, né? O sedentarismo. Então, geralmente isso está acontecendo entre pessoas, agora está se verificando isso entre pessoas na faixa dos 45, 55 anos. Justamente por causa disso, né? Então, essa alimentação inadequada, então está fazendo com que o diabetes tipo 2 vem acontecendo com uma regularidade muito grande. Diferente do diabetes tipo 1, que é aquele que a pessoa já tem essa propensão, né? A insulina, que é o hormônio que é secretado pelo pâncreas, que ele é quem, né, ele absorve o açúcar e leva para o fígado. Então, a pessoa já não produz essa insulina, né? Mas é interessante mesmo, né, Silvia? A gente recebeu outro dia uma médica e ela comentou, tem aumentado o número de casos de pessoas desenvolvendo diabetes por causa dos maus hábitos alimentares. Então, assim, é algo que depende mesmo da nossa postura, e aquilo que você falou. É lógico que a gente não vai tirar tudo, né? Porque quem gosta, é difícil a pessoa tirar tudo. Cortar radicalmente. É muito difícil quem faça isso. Há pessoas que têm essa força de vontade. Mas o que a gente deve fazer? A gente deve ter uma alimentação mais saudável, né? Diminuir. No final de semana, que nem eu agora estou tomando refrigerante no final de semana. Durante a semana, não. E adquirir hábitos bons, que nem o ômega 3, como a gente estava comentando, é importante lembrar que o nosso organismo não produz o ômega 3. Então, nós temos que adquiri-lo através de uma alimentação saudável, de uma alimentação boa, que é o caso dos peixes, que também é uma coisa que nem todas as pessoas consomem, né? O ideal seria consumi-lo 2 vezes por semana. O salmão, que é o que tem uma concentração maior de ômega, então as pessoas realmente não estão consumindo na quantidade adequada. Daí a importância da suplementação. E a gente vê também muito casos de peixes de cativeiro, né? E aí acaba não tendo essa grande concentração de ômega 3. De águas profundas, águas frias. Por isso que é importante, gente, a complementação. Então você que está me assistindo, tenha, né? Melhor dizendo, essa consciência de que você é responsável por tudo que você consome. Então, a gente precisa ter um olhar mais atento. O ômega 3, ele é fantástico. Por quê? Porque ele é gordura boa e ela vai justamente quebrar os efeitos ruins da gordura ruim. Então, por exemplo, a gente vê aqui esses copos, né? Do biscoitinho aqui recheado. Olha o tanto que tem de gordura. Um saco daquela batata que muita gente consome
tem 1 copo de óleo. Esse óleo aqui, gente, ele vai provocar no nosso organismo o aumento do colesterol ruim. O colesterol ruim, ele vai grudando nas artérias e aí ele vai começar a criar aquela obstrução, pode entupir. E aí tem casos de derrame, de infarto, aí vai depender da região, né? Se é no cérebro ou, de repente, numa veia, ali, numa artéria do coração. E aí, como que a gente vai tirar, né, esse colesterol ruim causado por excesso de óleo daquela nossa artéria? A gente precisa o quê? Da gordura boa, que vai passar naquela artéria limpando, né? Sim. Então, ela vai ajudar a desentupir. É como se fosse uma vassourinha mesmo, limpando um canal, gente. Ela vai ali tirando. Por isso que é tão importante a gente consumir o ômega 3, que é uma gordura boa, para ela poder diminuir essa gordura ruim que o nosso corpo tem, e aí depois você conseguir o equilíbrio. E aí, tudo que é radical é complicado, é difícil. As pessoas muitas vezes cortam determinados alimentos, aí fica lá 2, 3 semanas sem nada. Aí depois, ai, não aguentei. E vai e come um monte. De uma vez, gente, né? O segredo é o equilíbrio. Você gosta muito, Tati, eu não consigo ficar sem. E agora? Come pouquinho, né? Escolha ali um dia na semana, como a Silvia falou, Tati, eu gosto de refrigerante, mas olha, todo dia não, cortei. Agora é pouquinho de fim de semana. E o ômega 3, o OG3 Gold da Natural Flora, é uma gordura boa, é uma gordura que o nosso corpo precisa, o nosso corpo não produz. E por que a gente precisa? Primeiro, para a gente conseguir combater esses efeitos da gordura ruim e equilibrar, promovendo, então, a produção, inclusive pelo nosso fígado, do colesterol bom. E o ômega 3 também para o cérebro é fundamental, porque ele faz parte da composição dos nossos cérebros. Sim. Então, além dele prevenir essa questão de obesidade, de colesterol alto, de triglicérides, ele vai deixar a sua pele mais bonita, porque ele é anti-inflamatório natural. Ele é antioxidante. Para a memória, ele é excelente. Faz parte, inclusive, da composição dos neurônios. Então, assim, hoje é um dos complementos mais indicados pelos médicos, pelos benefícios que traz para o coração, para o cérebro. Para a depressão também, como nós estávamos falando sobre a ansiedade, né, Tem gente que desconta a ansiedade na comida. Acaba descontando na alimentação. E o OG3 Gold, né, que ele é rico em ômega 3, ele vai tirar essa ansiedade toda, ele vai contribuir também para a pessoa que sofre com a depressão, ele vai ajudar, porque é o que nós estávamos falando, o nosso cérebro necessita dos ácidos graxos e o nosso organismo não produz. Então, nós temos que ingerir as cápsulas de suplementação. Diabetes. A gente vê hoje muitas pessoas sofrendo com a diabetes altíssima. A diabetes tipo 2, ela tem cura. Diabetes tipo 1, não, porque é uma deficiência do organismo, é uma doença autoimune. A diabetes tipo 2 não é uma diabetes adquirida. Então, ela pode, fazendo o uso do ômega 3, ele vai ajudar tanto na diabetes tipo 1 quanto na diabetes tipo 2, acabando com todo aquele sintoma. Ele ajuda o pâncreas a produzir mais insulina, ele vai tirar todo aquele cansaço. A pessoa que tem diabetes, ela tem deformidade de veias e artérias, então ela tem um acúmulo maior de colesterol ruim. Ele vai, então, ajudar a ter mais flexibilidade nas veias e nas artérias, diminuindo esse colesterol ruim também e com isso evitando vários problemas de saúde, o problema do infarto, o problema do derrame, o problema também da má cicatrização, porque quem tem diabetes tem o problema da má cicatrização, sente as extremidades muito geladas, por quê? Devido à deformidade das veias e das artérias, então o sangue não circula de maneira correta. Então, a pessoa fica com as extremidades geladas e com o problema da má cicatrização. Então, é importante fazer uso da suplementação, Tati. Gente, o ômega 3 é uma gordura boa, um grande aliado para o nosso corpo e não tem contraindicação. Então, se você tem um filho que está com colesterol alto, um adolescente, até por essa questão dos benefícios para o cérebro, é ótimo o estudante consumir, né? Melhora até o desempenho dentro da sala de aula. Gente, consuma. Qualquer dúvida, pode falar com o seu médico. Hoje tem pediatra, nutricionista, cardiologista, neurologista recomendando. Só não pode consumir quem tem alergia a peixe, né, Tati? A única contraindicação é quem tem alergia a peixe. Que é óleo de peixe. Que é o óleo de peixe, né? O ômega 3 vem do óleo de peixe. Gente, liga na Natural Flora. Lembrando, todos os parceiros do Mulher.com nesse mês estão aí com condições especiais, em homenagem aos 13 anos de Mulher.com no ar, e o presente você que ganha, com condições melhores ainda. Então não perca essa oportunidade, cuida da saúde, liga 011 3013 0909. Liga agora, não vai deixar para amanhã não. 011
3013-0909. Pode acessar o site e procurar Natural Flora também nas redes sociais, naturalflora.com.br ou facebook.com/naturalflora. Tem várias dicas de saúde e curiosidades sobre os alimentos como esses que a gente trouxe aqui para mostrar, né? Essa quantidade de gordura e açúcares contidos em alguns alimentos que às vezes a gente consome ali e não tem noção do que está oferecendo para o corpo. Tá. Para cuidar da saúde, tem que diminuir sim esses alimentos ruins, os vilões, e tem sim que cuidar do corpo. E hoje a suplementação de ômega 3, o OG3 Gold da Natural Flora, é muito indicado, inclusive por a maioria dos especialistas. Silvia, muito obrigada, viu, pela presença de hoje. E adorei, viu, conhecer mais sobre os alimentos. E agora a gente vai tomar ainda mais cuidado na hora de escolher o que comprar no supermercado. É sempre bom, né? Obrigada, viu, Renata, obrigada pela participação. Tati, boa viagem de retorno. Prazer. Obrigada. Gente, aproveita o intervalo, liga na Natural Flora, peça o tratamento completo de ômega 3. OG3 Gold é da Natural Flora. Essa empresa a gente conhece, essa empresa a gente confia, essa empresa a gente recomenda. Eu volto em instantes, até daqui a pouco.